Olá, queridos, pastor Robson Barros. Bom, esse assunto ele tem uma complexidade muito grande porque ele abre um leque e é um assunto que não envolve só a teologia, mas envolve também a ciência, envolve a biologia, envolve a fé. É um assunto que envolve ateus, agnósticos, envolve a criação, a evolução. Então hoje nós temos um campo muito vasto de material que fala sobre esse assunto. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos na Terra. Então hoje você tem aí blogs, sites, revistas, livros, né? Um grande número de teólogos que falam sobre o assunto e não consegue se chegar, né, a um denominador porque vai envolver pensamentos de pessoas diferentes. Então cada um expõe aquilo que eles entendem. Então quando a gente fala desse assunto, quando a gente fala sobre o ser humano, os primeiros seres humanos na Terra, essa complexidade ela é muito grande. Por quê? Porque eu, como cristão, eu creio que é aquilo que está escrito na Bíblia, eu creio que é aquilo que a Bíblia me apresenta. Então eu creio em Deus. Então além de crer em Deus, a minha fé me impulsiona a acreditar que os relatos são verídicos, são verdadeiros. Porque existem pessoas que até creem em Deus, mas quando eles pegam alguns assuntos da Bíblia, eles acham que é lendas, ou acham que é mito. Quer ver um exemplo disso? Jonas, 3 dias, 3 noites lá no ventre de um grande peixe. Então existem pessoas que até acreditam em Deus, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas têm dificuldade de entender em alguns relatos que a Bíblia apresenta. E nós não, por exemplo, eu creio, num relato daquilo que a Bíblia me apresenta, e a minha fé, ela me impulsiona a acreditar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é verídico. Em contrapartida, nós temos um grande número de pessoas que não acreditam na criação, sim na evolução. São pensamentos e a forma dela, até porque hoje, nas escolas, nós aprendemos dessa forma, né? As crianças, os jovens, eles têm aprendido isso através da biologia, né? Que o homem veio lá de milhões e milhões de anos e foram evoluindo, numa seleção natural até chegar na estrutura que nós temos hoje. Então, essa é uma forma de pensar, aqueles que creem na evolução, e tem uma outra forma de pensar, aqueles que creem na criação. Mas nem todos que creem na criação, hoje nós temos cristãos, temos até pastores que creem na Bíblia, creem na palavra de Deus, mas acreditam que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos na Terra. Bom, isso aí é a forma de cada um pensar, e é um assunto muito difícil, de uma complexidade muito grande, mas eu não vou fugir do assunto, até porque foi uma pergunta que foi me feita, e eu resolvi até gravar esse vídeo em relação a isso. Então, não vou fugir da pergunta, mas vou colocar o meu ponto de vista do que eu acho e do que eu creio daquilo que a Bíblia me apresenta. Então, a Bíblia diz para mim que Deus pegou lá o barro, fez um bonequinho, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Então, essa forma, e através do homem vem a mulher. Então, é essa forma que eu creio como criacionista que sou. Então, eu acredito naquilo que a Bíblia ela me passa como forma de criação. Então, antes de eu entrar nesse assunto de que se Adão e Eva foram os primeiros, e alguns textos que nós vamos ver aqui, eu separei algumas coisas aqui para mim, para a gente poder estar analisando. Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou entrar primeiro no assunto de que algumas pessoas acreditam que Adão foi um mito, foi uma lenda, foi um mito. Adão realmente não foi aquele cara, foi um mito que foi criado em relação a isso. Então, antes de entrar propriamente dito, se for o primeiro homem, a gente tem que ver se realmente ele foi um mito ou não foi um mito. E aí a gente separou algumas coisas aqui para a gente estar compartilhando. Então, a primeira coisa que eu vou ver, eu vou procurar saber o que é um mito, para mim ver se encaixa naquilo que a Bíblia me apresenta sobre Adão. Então, vamos lá, o que é um mito? Os mitos são narrativas lendárias e simbólicas que ligam com a relação entre a divindade e os seres humanos, revela o sentido do mundo e da vida ou explica a origem de certos fenômenos, as instituições humanas e práticas. Essa é a definição de mito. E aí continua. Em outras palavras, é uma espécie de criação literária primitiva, popular, que tenta explicar por uma implausível pseudocientífica e pseudo-religiosos certos fenômenos da natureza através da história. Então, isso é a definição de mito.
Então, quando eu pego a definição de mito e vou pegar o que a Bíblia me apresenta sobre Adão, eu vou ver que não há compatibilidade. Então, eu vou repetir a última frase aqui, em outras palavras. O que é mito é uma espécie de criação literária, primitiva, popular, que tenta explicar por uma forma implausível, né, o que é e que envolve a pseudocientífica, pseudo-religiosos, né, certos fenômenos da natureza através da história. Isso aí é a definição de mito. Agora, eu vou pegar o que a Bíblia me apresenta sobre Adão e ver se encaixa naquilo que é mito. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. Então, a Bíblia já está dando a geração de Adão, né? Gênesis capítulo 5, versículo 1, já está me apresentando a geração de Adão. E aí a gente continua. Gênesis capítulo 2, versículo 23 vai dizer assim: e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ele está falando da mulher dele. Adão, ele fala de sua mulher. Eu não estou lendo os versículos completos para a gente ganhar tempo aqui. E vamos lá agora. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, a Bíblia está dando a data da morte, ou melhor, a quantidade de anos que Adão viveu. Então, ela está dizendo com quantos anos Adão viveu. Então, isso não pode ser mito. As informações que a Bíblia está passando em relação a ele, as suas características, a informação de tempo, a informação, não pode ser mito. Vamos continuar aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Então, está falando aí, Gênesis capítulo 5, versículo 4. Está falando aí dos seus filhos, né, daquilo que ele foi procriando. Continua. Gênesis capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto era mãe de todos os seres viventes. Então Adão, ele dá nome à sua esposa. Continua. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, trouxe Adão para ver como lhe chamaria. Então, quem deu o nome a todos os animais foi Adão. Então, era um ser inteligente, né? E aí, então, a Bíblia dá algumas características de Adão que não pode ser mito. E para a gente fechar essas características, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Fala que quando Adão pecou, ele foi punido. Então, Adão peca e não se passa a mão na cabeça, ele é punido. Então, a gente vê a definição de mito e a gente vê, né, aquilo que a Bíblia nos apresenta de Adão. As suas características, ele deu nome à sua esposa, ele deu nome aos animais, né, ele se escondeu de Deus quando ele errou, ele sabia o que passou a saber o que era certo e o que é errado. Então, ele dá a sua genealogia, dá tudo. Então, Adão não pode ter sido mito. Então, a Bíblia nos apresenta Adão como uma pessoa. Aí você pode estar perguntando, mas isso aí, pastor? Isso aí está lá no Antigo Testamento, está em Gênesis. Então, vamos ver alguns conceitos, ou vamos ver alguns versículos que a Bíblia nos apresenta, para a gente continuar vendo essa característica de Adão no Novo Testamento. Então, se ele é uma pessoa, não é uma lenda, o Novo Testamento vai ter que me dizer alguma coisa a respeito de Adão. Então, vamos ver o que o Novo Testamento fala para a gente a respeito de Adão. E aí, Mateus capítulo 19, de 4 a 6, ele vai falar indiretamente de Adão. Aí, como é muito extenso, depois você acompanha. É Mateus 19, de 4 a 6. Ele vai falar indiretamente sobre Adão e não diretamente. E aí, Lucas, capítulo de número 3, versículo 38, vai dizer assim: e Cainã, Cainã de Enos, e Enos de Sete, está falando da genealogia, e Sete de Adão, e Adão, né, e Adão de Deus. Então aqui ele está, Lucas, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, está falando da genealogia e está citando o nome de Adão, né? E Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Está citando Adão. Romanos capítulo 5, 12 vai até o 21, eu só li o 5. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 22, vai dizer assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? E a Bíblia cita Adão como, né, o primeiro lá que pecou, e Cristo como o que
o que veio para restaurar aquilo que Adão perdeu. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu e transgrediu. Então, eu estou citando versículos do Novo Testamento que cita Adão, porque eu vou entender que Adão não é um mito, foi um personagem, foi um homem no sentido literal, né? Foi uma criação de Deus. Então ele viveu, e aí eu tenho a citação dele no Antigo Testamento e eu tenho a citação dele no Novo Testamento, para a gente entender que Adão não foi um mito. E para fechar, Judas, que só tem um capítulo, versículo 14, diz assim: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, genealogia. Então a gente percebeu aqui que Adão não é um mito. Então, Adão é uma figura real. Então, agora a gente vai ver aqui, vamos ver alguns versículos, para a gente poder entender se Adão, ele foi o primeiro ser criado ou não. E antes de eu ler alguns versículos aqui, para a gente entender se houve uma geração, se houve uma civilização antes, se houve seres humanos antes, eu quero ler aqui rapidinho para a gente dar continuidade aqui, o que diz o erudito bíblico, acho que o nome dele é isso, Gleason L. Asher. Ele diz assim, abre aspas: nenhuma objeção decisiva, porém, tem sido levantada contra a historicidade de Adão e Eva, em bases históricas, científicas ou filosóficas. O protesto tem sido baseado essencialmente em conceitos subjetivos de improbabilidade, ou seja, tudo parte dos pressupostos do investigador. Aí ele continua: se o tal não crê em Deus e consequentemente nos milagres, para ele se torna impossível crer na narrativa de Gênesis. Isso é o que diz o erudito bíblico Gleason L. Asher. E aí Norman Geisler, eu acho que se pronuncia assim, Norman Geisler, ele diz assim, ele vai repetir o mesmo pensamento e acrescenta: a existência e a queda de Adão tampouco pode ser um mito. Se não tivesse havido literalmente um Adão e não tivesse havido o fato da queda, então o ensino espiritual quanto ao pecado herdado e quanto à morte física dele decorrente estaria errado. E aí ele cita Romanos 5,12. Então a realidade histórica e a doutrina teológica juntas permanecem juntas, e caem por terra. Então eu li aqui o conceito de dois homens, que tem essa visão de quem foi Adão, de que Adão não foi um mito e de que Adão, ele partir aí eles estão partindo do pressuposto, da sua ideia, do seu entendimento, que Adão e Eva também foram os primeiros habitantes da terra. Agora, para a gente fechar aqui esse assunto, eu quero ler aqui alguns versículos que vai me dar a entender que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos na terra. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 5 vai dizer assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Aí continua o texto: e também não havia homem para cultivar o solo. Então Gênesis 2:5, quando Deus cria todo o jardim, cria todo as árvores, cria tudo, está dizendo lá no finalzinho: e também não havia homem para cultivar o solo. E aí Atos capítulo 17, versículo 26, Atos 17, 26 diz assim: de um só, está dizendo aqui, Atos 20, tem todo o contexto, eu não vou ler tudo, mas só o 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente. De um só, está citando aqui Adão. Então, de um só, ele fez toda a raça humana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:47, vai dizer assim: o primeiro homem era do pó da terra, é uma referência a Adão, e o segundo homem do céu, referência a Jesus Cristo. E para a gente fechar aqui, Gênesis capítulo 3, 20, que nós lemos lá atrás, para dar a entender que Adão não era um mito, nós vamos repetir ele para dizer a mesma coisa em relação se for o primeiro homem e a primeira mulher na terra. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 20: Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Adão deu à sua mulher o nome de Eva.
pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então, Adão dá o nome a Eva e ela seria mãe de toda a humanidade. Bom, se Eva é a mãe de toda a humanidade, Eva, claro, foi a primeira mulher que habitou na terra, Adão, o primeiro homem. Então, se eu acreditar que existiu uma civilização antes de Caim, ou melhor, antes de Adão e Eva, onde eu vou encaixar esses versículos que eu li aqui? Vamos supor que eu passe a acreditei aqui que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos na Terra, mas existia já homens e mulheres, já existia uma civilização até altamente intelectual, altamente sábias que viveram antes dele. E aí, se eu acreditar nisso, aonde eu encaixo esses textos aqui do Novo Testamento? Corroborando com aquilo que nós lemos lá de Gênesis. Né? Aonde eu encaixo isso aqui? E aí eu vou me contradizer, aí a Bíblia vai se contradizer. Então, pelo menos dentro do meu entendimento, dentro do ponto de vista que eu tenho aqui, de acreditar que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da Terra, como eu acredito e creio. Então eu tenho aqui, e tenho outros textos, porque são muitos e a gente vai levar muito tempo, mas aqui, ó, principalmente Atos 17, 26, de um só ele fez todos os povos. Então, se eu acreditar que houve uma civilização antes de Adão e Eva, aonde eu encaixo esses versículos aqui? Eu vou ter uma dificuldade muito grande de entender esses versículos aqui, à luz da Bíblia e do seu contexto, né, de que houve uma civilização e a Bíblia está me dando a entender, ou a Bíblia está me dizendo que eles foram os primeiros. Então aí eu vou ter que acreditar na contradição bíblica, que na realidade não há. Então, queridos, dentro do meu ponto de vista, do meu entendimento, Adão e Eva foram sim, né? E aí você pode estar perguntando, né, isso é a dúvida de muita gente, existem outros versículos também, e alguns deles eu já tenho até vídeo gravado. Então a pergunta pode ser a seguinte: pastor, e a mulher de Caim? A mulher de Caim é um outro vídeo que a gente vai fazer, que aí a gente vai esclarecer quem foi e de onde veio. Ok? Querido, esse é o meu entendimento, esse é o meu ponto de vista em relação a quem foram os primeiros habitantes da Terra. Para mim, foi Adão e Eva, criação de Deus, né, o barro, o sopro de vida em sua narina, alma vivente, e dali houve toda a procriação e chegou até onde nós estamos hoje. Ok? E aí, querido, espero ter colaborado com esse vídeo, para que eu trago aí algum entendimento para você. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, deixe seu joinha, pode compartilhar o vídeo. Pastor, eu não creio dessa forma, eu tenho um outro entendimento, não tem problema nenhum, querido. Só deixa aí nos seus comentários a forma que você entende, que eu vou estar lendo, e aí a gente vai estar dividindo conhecimento. Né? Até um próximo vídeo, até um próximo encontro, né? Que Deus